Tudo bem, eu descobri há pouco tempo que tenho asma. O médico me passou o Clenil e Aerolin, mas não disse que era contínuo. Porém, se fico sem usar o Clenil, começa a tossir e coçar o corpo. Deixa eu entender então. Mas não disse que era contínuo. Porém, se fico sem usar o Clenil, começa a tossir e coçar o corpo. Aí fico na dúvida, devo usar o Clenil sempre, usar sempre o Clenil para prevenção? Principalmente agora com este vírus solto que me preocupa muito? Mas é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar para você. Muito importante você entender isso. Eu não posso dar orientação personalizada para você pelo YouTube. Orientação personalizada é telemedicina. 21 99374 2042 é um serviço gratuito de atenção gratuita que nós damos em parceria com a Cruz Vermelha Nova Iguaçu, justamente para que você possa ter uma orientação personalizada e até, se possível, se for seu caso, você estar presencialmente conosco, tá? Muito importante você entender isso, tá bom? Eu vou conversar aqui sobre a questão do uso do Clenil e do Aerolin, ok? Primeiro é o seguinte, Clenil é um corticoide inalatório. O corticoide inalatório ele tira o processo de inflamação do pulmão e ele pode ser usado durante longa data. Tá? Ele pode ser usado, em alguns casos até deve ser usado, sem muita repercussão sistêmica, efeitos colaterais que venham a prejudicar o seu corpo. Tá? Isso é importante você entender. Porém, mesmo sendo um produto que cause poucos efeitos colaterais no corpo, porque o corticoide inalatório é um corticoide que ele se agrega aos brônquios, ele é lipofílico, ele se agrega aos lipídios, né? Lipofílico, afinidade aos lipídios, afinidade às gorduras, e ele não consegue se misturar muito com a água, com o sangue, ou seja, acaba não tendo um efeito sistêmico no corpo. Mesmo isso acontecendo, é muito importante você entender que esse tipo de medicamento ele precisa de indicação médica, até para você saber a dose correta, quanto você deve usar e quando você deve parar, tá bom? Mas assim, costuma-se prescrever o Clenil durante longa data. E costuma-se também prescrever o Aerolin somente para medicação de resgate, ok? Tem gente que faz durante longa data, mas o Aerolin, como é uma medicação que tem uma alta eficácia nos receptores beta do pulmão para broncodilatar, mas essa eficácia, apesar de ser boa, ela também tem a sua eficácia no seu efeito colateral, aumentando também a frequência cardíaca dos receptores beta cardíacos, ou seja, o seu coração começa a bater com uma frequência maior, né? E isso pode levar a arritmias cardíacas se utilizado em grande quantidade. Mas aí a gente tem que primeiro ver duas situações, né? A condição clínica do paciente, se o paciente ele tem condição clínica, a condição financeira do paciente. Se é um paciente que tem condição de comprar o remédio, não tem. E é um paciente que sofre de asma. Então você recebe no teu consultório um paciente que não tem dinheiro nem para comer, nem para comprar coisas das suas necessidades básicas. E tem esses dois remédios para serem utilizados, são gratuitos, o governo lhe oferece gratuitamente. Você vai deixar de fazer o Aerolin continuamente durante um longo período, sabendo que, colocando na balança, naquela condição específica de um quadro onde o paciente não tem condições nem de comida, mas sofre de asma importante, você mantém, porque certamente o risco que ele vai correr sem um remédio é muito maior do que com o remédio. Tá? Agora, um paciente que tem condições clínicas, um paciente que de certa forma pode comprar a medicação, o chamado broncodilatador de longa duração, tá? que ele não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde até o momento. Pode ser que eu esteja enganado. Se eu estiver enganado, por favor, me atualize nos comentários, mas até então a informação que eu tenho é que o Sistema Único de Saúde não fornece isso gratuitamente. Então, se você tiver a condição financeira de fazer a compra do remédio do broncodilatador de longa duração, ele pode ser utilizado durante longa duração. Porque o Aerolin ele costuma ser utilizado somente para o resgate, ou seja, você usa o corticoide inalatório, que seria o Clenil, você usa o broncodilatador de longa duração, que seriam vários outros tipos, são meterol, vilanterol, formoterol, ou seja, você usa vários tipos de anticorpos de broncodilatadores de longa duração, e você, de certa forma, a tendência é você ir retirando aos poucos o broncodilatador de longa duração, porque apesar dele poder ser utilizado por longa duração, mesmo assim
ele pode causar um fenômeno no nosso organismo chamado taquifilaxia, que é uma diminuição na quantidade dos receptores beta no brônquio e uma diminuição da eficácia dele a longo prazo. Não que isso seja reversível, que a partir do momento que você vai retirando ele, ou você retira esses receptores beta, eles voltam a ser produzidos novamente. Mas para que o seu organismo não acostume com o remédio, tá? Não é que ele faça mal, mas para que ele não acostume com o remédio, é bom você ir retirando aos poucos. Isso quem faz é o médico, lógico, né? Não é você. Quando eu falo eu, é uma figura de linguagem. O médico vai retirando aos poucos e fazendo justamente a análise com exame físico e provas de função pulmonar, para ver se você está mantendo aquela mesma qualidade respiratória, aquela mesma capacidade pulmonar que você tem, e retirando aos poucos o bronquidilatador. Depois você entra na segunda fase, que você vai retirar também aos poucos o corticoide inalatório, até você manter a quantidade mínima de corticoide inalatório, porque quanto menos remédio, melhor, né? Apesar desses remédios serem bastante seguros e eficazes, tá bom? É importante também a gente ressaltar o seguinte: existe um fenômeno de agravamento da condição clínica do paciente com asma, que se chama remodelamento brônquico. O que é o remodelamento brônquico? É a substituição do tecido do pulmão por tecido cicatricial. Então, por exemplo, se você se corta aqui, você faz uma ferida, não faz? Essa ferida vai ser substituída por um queloide. Esse queloide, ele é mais denso do que a pele. Então, a mesma coisa acontece no pulmão, né? O pulmão vai ficando com uma densidade cicatricial, com um tecido cicatricial mais denso do que o próprio tecido brônquico. Até aí vocês entenderam? Muito bem. Importante vocês entenderem isso. E o remodelamento brônquico, ele vai piorando com o passar do tempo, e principalmente na exacerbação. Hoje, os estudos científicos mostram que cada vez que você exacerba, ou seja, cada vez que você entra em crise, cada vez que você entra realmente naquela crise de falta de ar, com inflamação no pulmão, que você precisa ir para emergência, tomar antibiótico, fazer uso de oxigênio inalatório, corticoide em grande dose, aquela coisa toda para te tirar da crise, esse momento é o momento mais perigoso. Muito mais perigoso se você desenvolver aquele quadro arrastado de um processo inflamatório. Não que esse quadro arrastado não leve a longo prazo ao remodelamento brônquico, mas quando você exacerba, você tem muito mais chance de desenvolver o remodelamento brônquico. Daí a importância de você ter uma medicação de resgate, que é o Aerolim, entendeu? Daí a importância que você tem de ter essa medicação de resgate, porque mesmo você tomando aquelas duas medicações, você tem a condição financeira de comprar o corticoide inalatório, você tem a condição financeira de comprar o broncodilatador de longa duração, aí você pega de graça o Aerolim, aí você está tomando, mesmo tomando esses dois remédios, aí você chega mesmo tomando esses remédios, eu exacerbei, aí você entra com a medicação de resgate, que pode ser o Aerolim, porque a gente sabe que o paciente que exacerba é um paciente que tem uma chance muito grande de desenvolver o chamado remodelamento brônquico, e esse remodelamento brônquico, presta atenção nisso, esse remodelamento brônquico tira a capacidade que você tem de expandir adequadamente o pulmão, ou seja, tira a elasticidade do seu pulmão, e tirando então a elasticidade do pulmão, faz com que você tenha um quadro restritivo respiratório. Então você já viu aqueles pacientes que ficam na emergência, ou que tem em casa aqueles dispositivos de oxigênio com catéter de oxigênio, que eles só conseguem sobreviver com oxigênio ao lado deles? Então, a maioria deles ou é enfisema, paciente que fumou muito, ou é um paciente que tem um câncer de pulmão, que acabou não tratando adequadamente, fez muita fibrose, ou é um paciente realmente com asma, que desenvolveu um quadro de enfisema também, porque a asma pode levar a enfisema a longo prazo, e que também deixou esse quadro clínico do remodelamento brônquico. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês o seguinte: quem tem asma não pode parar o tratamento, você tem que continuar o tratamento, você não pode parar de fazer o uso da medicação, porque cada exacerbação que você tem, você pode levar ao remodelamento brônquico. E fatores diversos podem levar à exacerbação, e dentre eles as infecções virais. Tá? Então a gripe, o Covid-19, a pneumonia, tudo isso leva a uma exacerbação e aumenta mais ainda a chance de você substituir o tecido normal do seu brônquio por uma grande cicatriz. Tá bom?
Deixa eu ver se eu não deixei de te responder alguma coisa, aí fico na dúvida. Devo usar para sempre? Então eu acho que eu já te respondi, mas a gente orienta, não te respondi especificamente para você, eu respondi em termos gerais, ok? Você precisa entrar em contato e ter uma consulta exclusiva com o médico, só assim você vai entender o que fazer para o seu caso clínico, tá? E a questão do vírus eu também respondi. Tá bom? Obrigado, Mar. Um abraço. Obrigado pela sua pergunta.